Glória a Deus, graça e paz, queridos. Que bom estar aqui com os valentes de Davi, né? Que vieram para o culto hoje. Aleluia. Eu, claro que preparei tudo para trazer o melhor possível para vocês. Mas depois de todo esse tempo de louvor e adoração, eu já não sei de mais nada. Eu quero só dizer que se você quer realmente que as escamas caiam dos seus olhos para você enxergar o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero dizer que você vai. Eu tive uma experiência essa noite que achei que fosse só para mim, mas depois de todo o tempo de adoração e de tudo que foi falado aqui, eu fiquei constrangida. Eu falei: Senhor, mas como assim o Senhor está contando para todo mundo o que aconteceu? Como não pode? E ele me falou: não era só para você. Eu quero repartir para toda a igreja a experiência que você teve. Então pode contar e eu vou contar. Ontem eu me deitei e eu tenho pedido novamente, quem já leu meu livro sabe, né, as experiências sobrenaturais dos sentidos do Espírito. E ontem novamente eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor podia me dar um sonho essa noite, né? Eu podia sonhar algo assim, um sonho profético, qualquer coisa assim do tipo, o Senhor sabe. E eu ganhei uma cama. Eu trabalho com projetos e obras e eu ganhei uma cama do meu marceneiro. Eu estava precisando de uma cama nova e ele me presenteou com uma cama. E a cama chegou ontem e eu deitei, eu estava tão cansada. Essa semana já aconteceu tanta coisa, meu carro travou o motor. Ó, que bênção, né, queridos? Hoje eu nem vim de carro, com o meu carro, mas enfim. Eu fui deitar ontem e quando eu me deitei, eu falei: uau, eu esqueci de orar pela cama, de consagrar a cama. A cama é uma fronteira que nós temos na nossa vida. Não é todo mundo que senta nela, não é todo mundo que deita nela, não é todo mundo que chega e põe a bolsa em cima dela, mas isso é um assunto para outro dia. E eu fui orar e eu estou com um óleo de unção ali no meu criado mudo. E mesmo deitada, eu peguei o óleo e ungi a cama. E falei: Senhor, coloca um anjo teu aqui, cada canto dessa cama, e que eles ministrem sobre mim essa noite. E eu creio que eles já estão ministrando aqui juntamente comigo também. São meus parceiros de ministério, né? E eu pedi ao Senhor, eu falei que eles ministrem e que o Senhor possa trazer um sonho para mim essa noite. Irmãos, eu sonhei algo que eu jamais poderia imaginar. Jamais eu poderia pensar. Eu acho até, ouso dizer que talvez nenhum de nós nunca tenha pensado nisso. Eu olhei para o céu, porque o céu no sonho tinha nuances de luz, de luzes douradas. E aquilo me chamou muito a atenção e eu fiquei olhando para o céu. E foi abrindo o rosto de alguém naquelas nuvens, enorme, muito grande. E eu sabia que era o Espírito Santo. E eu comecei a dizer: Espírito Santo, no sonho. E é como que revelaram uma foto, sabe a foto antiga que a gente revelava e ia aparecendo a imagem aos pouquinhos? Aquela imagem foi aparecendo e ficando cada vez mais nítida, e era uma luz dourada impressionante, que eu nunca vi nenhum dourado daquele. E o mais incrível é que a luz, embora muito forte, não ofuscava os olhos. Eu podia contemplar com nitidez. Eu via os cabelos, os olhos, o nariz e um sorriso incrível, enorme, gigantesco olhando para mim. E eu dizia: Espírito Santo, tu és lindo, tu és muito lindo. E em meio a isso ele se moveu e estendeu a mão e derramou sobre mim algo que eu preciso nesses dias. E eu não estava de forma alguma esperando por isso. E embora tenha um valor, eu não me importei com aquilo, porque eu estava tão extasiada e tão apaixonada por aquela beleza, que eu sequer estendi a mão para pegar. Eu só dizia assim: tá bom, eu recebo, mas tu és lindo, tu és muito lindo, Espírito Santo.
E eu fiquei, irmãos, depois que eu acordei, tão maravilhada, porque eu nunca imaginei a fisionomia do Espírito Santo. Quando nós pensamos no Espírito Santo, o próprio nome já diz que é Espírito. Então a gente não tem assim, por exemplo, nós imaginamos o Pai, né, sentado num trono, o Abba. Você tem uma ideia do Pai. Você tem uma ideia de Jesus com o seu corpo glorificado, as marcas, as cicatrizes. Mas o Espírito Santo não. Talvez você imagine um fogo ou um espírito meio que sem forma, né? Mas eu fiquei extasiada de ver o rosto do Espírito Santo. Por isso, em meio a essas canções de hoje, quero te ver, tira as escamas dos meus olhos. Eu quero liberar isso sobre vocês, em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou pregar o que eu coloquei aqui, mas eu quero começar ministrando sobre vocês, que se abram realmente os seus olhos espirituais, em nome de Jesus, que caiam as escamas de toda a incredulidade, de tudo aquilo que você acha que não pode ver, que não é para você, que é só para o pastor, que é só para a intercessora. Não, é liberado para você também. Você é espírito, alma e corpo. Você tem os sentidos espirituais. Você tem visão, audição, tato, olfato, paladar do Espírito. Você tem a mente do Espírito. Então receba em nome de Jesus as experiências que eu tive, que eu tenho tido, que eu tive essa noite. Que você veja, que você fique maravilhado também, apaixonado também, mais e mais e mais por Ele. Irmãos, eu queria pôr um plug assim e imprimir a foto para vocês poderem contemplar também. Meu desejo é que vocês possam ter também essa visão incrível, tão maravilhosa. Eu não sei como explicar. Ele é lindo demais. Como Ele é lindo, como Ele é lindo, como Ele é lindo. Eu creio que isso também é uma continuação, uma continuidade, melhor dizendo, de tudo que tem acontecido aqui, do que aconteceu no domingo. Nós precisamos concretizar as coisas que nós temos ouvido aqui. Não pode ser só um mover de um culto. Tem que ser algo que passe de tal forma no nosso espírito, que até quando nós estivermos dormindo, seja presente, seja concreto, seja vivo, poderoso. Em nome de Jesus, eu quero falar hoje com vocês sobre Apocalipse 1:20, sobre o segredo da igreja. O texto diz assim: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Existe ainda uma discussão sobre quem seriam esses anjos das igrejas. Seriam anjos de fato? O pastor até citou isso domingo aqui. Ou seriam os pastores das igrejas. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é o fato de que a igreja aqui, ela é o tema central. De tal maneira, assim, de uma maneira totalmente diferenciada dos outros momentos que a gente vê a igreja na Bíblia. Nós vemos a igreja na mulher samaritana, nós vemos na igreja, enfim, em tantas mulheres da Bíblia. Mas aqui ela não é uma representação intrínseca, ela é declaradamente uma tipificação específica. O homem que falava com João diz assim: o candelabro é a igreja. Claro que ele está se referindo àquelas 7 igrejas como que, por exemplo, né? Mas vamos trazer isso para nós. Eu me identifiquei demais com essa palavra. O candelabro foi ordenado por Deus para Moisés para ser colocado dentro do templo. Lá em Êxodo 25, você conhece. E sabemos que naquela ocasião tudo que foi feito
como sombra das coisas futuras. Tudo que foi feito antes tipificou o agora. Nós, você e eu, o Senhor Jesus, a obra da cruz. Colossenses 2,17 diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, irmãos, como eu posso dizer isso? Se aquelas coisas maravilhosas que aconteceram eram apenas sombra, que realidade é essa que está para acontecer agora, que está acontecendo agora para nós? Porque diz que essa realidade é agora em Cristo, encontra-se em Cristo, e nós temos a Cristo. Temos Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se antes era sombra, o que vai iluminar agora? Agora não é mais sombra, agora é o candelabro aceso verdadeiramente dentro de nós. Isso porque a igreja é o candelabro. O homem que falava com João, o cordeiro que foi morto, mas eis que vive eternamente, aleluia. Ele está dizendo para João nada menos do que isso. A igreja é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que é o que está no candelabro. A igreja é a portadora dos 7 Espíritos de Deus, porque o candelabro é a representação dele, descritos em Isaías 11. Mas aqui ele está representando a própria igreja. O candelabro está, ele diz, o candelabro é a igreja. Portanto, o que caracteriza a igreja não são suas 4 paredes, nem uma placa com um nome, nem um CNPJ de uma instituição, mas a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Se houver um templo, mas não houver a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, então é só um templo, não é igreja. Eu acredito que todos vocês aqui, eu também, nós nos consideramos um templo do Senhor, amém? Mas se este templo não manifestar as virtudes e as características dos 7 Espíritos de Deus, é só um templo. Como este prédio, quando a gente vai embora, é só um prédio, sem nada dentro. Talvez faça até um barulho, mas é como um sino que toca, faz um barulho, mas nada anuncia. É como se alguém... Por que esse sino está tocando? Por que esse sino toca todo dia? Não sei. Não significa nada? Não significa nada. Esse é um templo que pode até fazer barulho, mas se ele não está manifestando os 7 Espíritos, é só barulho, é só um templo. Então entenda que o candelabro vivia aceso continuamente dentro do templo. E o que seria do templo? E agora eu estou me referindo ao templo de Moisés mesmo. Por mais louca que eu seja. O que seria do templo sem o candelabro aceso continuamente? Haveria trevas dentro dele. O que seria de mim e de você sem o candelabro dos 7 Espíritos de Deus aceso, queimando em nós? Haveria trevas dentro de nós. E Jesus ainda disse, né, que grandes trevas seriam. Parafraseando o que Jesus falou lá em Mateus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, é porque ele viu que nós nos abrimos para que Jesus entrasse e nos levasse a cear com ele. Quando nós temos intimidade com alguém, e eu estou falando de intimidade mesmo, nós trocamos o que temos com essa outra pessoa, espiritualmente. Então, Jesus também nos ofereceu aquilo que ele tinha, nos deixando o Espírito Santo. E ele vem
para estar continuamente dentro de nós, revelando o próprio Jesus. Eu acho incrível porque Jesus revela o Pai, né? Não, o Espírito Santo revela Jesus e Jesus revela o Pai. É um caminho que você precisa entender e andar nele para conhecer o Pai. E a próxima fase dessa jornada é a manifestação das virtudes do Espírito Santo em nós e depois para o mundo. Quando o Espírito reina em nós, trazendo o reinado de Cristo, ele vai compartilhando conosco as características dele, dos 7 Espíritos. Eu pedi para a Web fazer uma imagem, vocês fizeram? Colocaram aí a primeira imagem? Dá para pôr? Vamos ver. Enquanto eles procuram aí, Isaías 11, 1, 2 é o texto que fala dos 7 Espíritos. Vamos ver rapidinho? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São as 7 hastes do candelabro. E você vai reparar, quando você olhar para o candelabro, que as hastes são interligadas. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. E o Espírito de sabedoria está ligado com o Espírito de entendimento. O Espírito de entendimento, eu amo todos, mas o de entendimento eu tenho assim uma coisa especial. Eu amo o entendimento. Obrigada. Olha só, essas duas pontas, melhor que o slide, né? Essas duas pontas aqui são o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Se você tem sabedoria de Deus, você passa a ter entendimento das coisas. Você não anda para lá e para cá, que nem quem não sabe onde ir, não sabe o que faz, a vida leva para qualquer lugar. Não, você tem entendimento. Você é uma pessoa sábia e tem clareza no seu entendimento. A outra ligação é o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza, por exemplo, é o que trouxe você aqui hoje. Né? Com certeza. Se você tem o conselho do Senhor, você tem o Espírito de fortaleza. Porque se você não tem o conselho do Senhor, aí sim você fica muito fraco. Aí sim a sua força é pequena no dia da angústia. Mas se você tem o conselho do Senhor, se você anda no conselho do Senhor, você tem o Espírito de fortaleza, que inclusive te traz força física também, através da ingestão da Santa Ceia do Senhor. E o Espírito de conhecimento está ligado ao Espírito de temor do Senhor. Por que as pessoas fazem tudo o que fazem? O próprio Jesus, né? Não, foi Jesus que disse? Foi. O meu povo cai por quê? Perece, por quê? Por falta de conhecimento. E por que ele perece por falta de conhecimento? Porque não tem o temor do Senhor. Porque se eu conheço o Senhor, eu vou ter temor dele. Não tem como não temer diante dele. Não tem como vê-lo e não tremer. Não tem como vê-lo e não se apaixonar. Não tem como vê-lo e não desejar continuar com ele. E isso me gera temor. Não, eu não posso fazer o que me afaste dele. Eu preciso continuar com ele. Então o espírito de conhecimento gera também o espírito do temor do Senhor. Todos eles estão interligados no espírito do Senhor, que é a haste central. Tudo isso, irmãos, é a igreja. Não é o templo que é a igreja. Esta manifestação é a igreja. Você pode ser um templo e não ser a igreja. Você só é a igreja quando você manifesta, quando você mantém aceso os 7 Espíritos de Deus dentro de você. Repare também que em cada haste, aqui
mais ou menos dá para a gente ver. Cada haste, essa é a imagem 2 e não conseguiram abrir, né? Ok. Cada haste trazia uma flor de amêndoa. Você pode ver depois na internet que existem 3 flores de amêndoa adornando. Ah, que legal. Olha só. Tá vendo essas florzinhas aí? São flores de amêndoas adornando toda a haste, todas as hastes do candelabro. Êxodo 25:33 está escrito: numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas, e na outra haste um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Próxima imagem. Nós vamos entender por que dessas flores. Elas trazem de um lado os frutos do Espírito e do outro lado os dons do Espírito. Essa é a manifestação prática dos 7 Espíritos de Deus. Gálatas 5, 22, 23, você conhece muito bem. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso daqui, todas essas coisas aqui, você pode praticar à vontade. Tudo isso é para toda a igreja. Depois eu posso mandar os slides para quem quiser. Tudo isso aqui é para toda a igreja. Nós todos precisamos manifestar o fruto do Espírito em todas essas características. E do outro lado nós temos os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 8, 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência ou de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Essa parte aqui, aquela parte lá, contra essas coisas não há lei. Mas essa parte aqui é um dom para alguém, outro dom para o outro, outro dom para o outro, para o outro, para o outro. E nisso eu vejo a multiforme sabedoria de Deus. O dom de discernimento de espírito, por exemplo, eu digo que a minha vida mudou o dia que eu orei falando: Senhor, me dá esse dom de discernimento de espíritos. Pensa bem antes de pedir. A amêndoa tem um aroma muito agradável. E seu óleo nos traz suavidade. Quem gosta de óleo de amêndoas? É tão gostoso, né? É muito bom. O óleo, o azeite, é uma tipificação do Espírito Santo. E é somente com ele que o fogo do candelabro pode permanecer continuamente aceso. É o óleo. Aqui não tem. Você vai encontrar na internet várias imagens de candelabro com as velas. Não, aqui não tem vela. Aqui tem o óleo. É o óleo que mantém o candelabro aceso continuamente. E quem que põe o óleo? O Espírito Santo. Não. Eu e você. Nós é que trazemos o óleo do Espírito Santo para encher o nosso candelabro. Essa responsabilidade é minha e sua. Nós temos uma autorresponsabilidade de ser igreja e não somente templo. Nós temos uma autorresponsabilidade de levar para fora, de manifestar lá fora o que tem acontecido aqui dentro. Para nós é maravilhoso. Mas se não queimar também lá fora, seríamos egoístas. Seríamos servos inúteis, desfrutando de uma beleza tão imensurável só para a gente. Não. Jesus morreu por todos. E esse óleo então vai acender as manifestações dos 7 Espíritos de Deus. E sabe, queridos, toda vez que eu vou ministrar, o Senhor me traz a resposta de alguma dúvida que eu tinha.
Sabe aquelas perguntinhas que você lê assim na Bíblia e você fala, eu não entendo isso daqui. Nossa, eu nunca entendi isso daqui. E você fala, Senhor, o que quer dizer isso daqui? E uma coisa, irmãos, que eu já ouvi tantas vezes, já li tantas vezes, você também, é que Deus perguntou para Jeremias, Jeremias, o que vês? E ele falou o quê? Vejo uma vara de amendoeira, um ramo de amendoeira. Eu não entendia isso. Por que uma vara de amendoeira? Não, vamos ler a sequência que a gente vai entender. É Jeremias 1:5-12. Aí lá, quando ele diz, deixa eu ver se dá para ler o texto. Até dá, vamos ver. Jeremias 1:5-4. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Eu estou lendo na NTLH, tá? Versículo 10. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira. O que isso tem a ver com tudo isso? Aí você fala assim, não, vamos continuar que eu vou entender. O Senhor me disse, você está certo. Muito bem, é isso mesmo, é um galho de amendoeira mesmo que você está vendo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Daí piorou, né? Que eu não entendi nada mesmo. Estou entendendo o que isso significa. Mas hoje eu entendi. E vou contar para vocês. Que é o que eu vi no meu sonho. Jeremias viu o Espírito Santo no galho da amendoeira que está no candelabro. Porque sem o óleo, que é a representação das amêndoas aqui, não tem dom profético. Sem o óleo do Espírito Santo não tem dom profético. Eu posso vir aqui fazer uma super mega pregação e ser só um sino que faz barulho. E o Espírito Santo não estar ali. E Deus disse para ele, muito bem, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Eu estou te falando que você vai falar as minhas palavras, Jeremias. E para isso eu preciso zelar para que se cumpra. E para se cumprir eu preciso dar para você o Espírito Santo. O Espírito Santo no Velho Testamento? Essa não foi a única vez que ele apareceu. Pode ter certeza. Sem o óleo, sem o azeite, não se pode profetizar. Sem os 7 Espíritos de Deus não há dons, não há capacitação ministerial, não há capacitação nem para viver a vida cotidiana, que dirá o ministério. É assim que o Senhor cumpre seus propósitos na terra, quando derrama o azeite do Espírito sobre os homens que se deixam encher pelo Espírito. Sobre os homens e mulheres que vão manter o fogo aceso. Porque não adianta você receber o Espírito uma vez e depois deixá-lo apagar. O Espírito apaga? Apaga, senão a Bíblia não diria, não apagueis o Espírito. Quem é que apaga o Espírito? Quem é que mantém o Espírito aceso? Então essa responsabilidade é nossa, é minha e sua. Nós precisamos manter o Espírito, manter o candelabro queimando dentro de nós, manter a igreja viva dentro de nós, porque o Senhor zela para cumprir tudo que Ele prometeu. Ele já enviou o Espírito, cabe a nós mantê-lo vivo, queimando dentro de nós. Agora, significa que eu e você tenhamos que ter todas essas manifestações?
A minha pergunta, na verdade, seria um pouquinho diferente. Eu poderia perguntar por que a gente não poderia ter todas essas manifestações se o Espírito Santo habita em nós. Se tudo isso aqui está na pessoa do Espírito Santo dentro de mim, por que eu não poderia manifestar tudo isso? Tanto o fruto quanto os dons. Sabe por quê? Eu respondo, eu mesma respondo. É uma pergunta, eu mesma respondo. Porque se nós manifestássemos todos esses dons, eu acho, tomara que eu esteja errada, mas eu acho que nós ficaríamos assim insuportáveis. Por isso ele deu a um dom, a outro dom, a outro e por aí vai. Isso também, como eu disse, manifesta a multiforme sabedoria de Deus, a movimentação orgânica da igreja, um completando o outro, um ajudando ao outro. Isso é tremendo, mas irmãos, sejamos sinceros nessa noite, para nos arrependermos diante do Senhor. Tem muita coisa que o Senhor não faz, e Ele gostaria tanto de fazer, porque a nossa vanglória não permite. O nosso orgulho continua atrapalhando a manifestação dos dons. O Senhor poderia fazer tanta coisa. Muitas vezes Ele quer fazer tanta coisa, mas a gente vira estrelinha de Jesus, famosinho de Jesus. Aí a gente acaba impedindo, a gente acaba apagando o fogo do Espírito, que quer queimar continuamente. Sabe, eu penso que nós poderíamos ficar insuportáveis para a própria, aqui, na nossa comunidade, dentro da própria igreja. Não digo a comunhão especificamente, estou falando da igreja de um modo geral. Mas nós não ficaríamos insuportáveis para o mundo. Se nós manifestássemos tudo isso, nós não ficaríamos insuportáveis para o mundo. Sabe por quê? É por isto que o mundo está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E como que é a manifestação? É a manifestação dos 7 Espíritos de Deus em nós. É a manifestação de Cristo em nós, a esperança da glória. Ou é a minha manifestação dos meus dons intelectuais? Não, o mundo não está nem um pouco preocupado com isso. Aliás, cada vez menos. O que o mundo está desejoso, chorando, gemendo, doendo para receber é a manifestação, a revelação dos filhos de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos acessar, queridos, uma estatura de maturidade, de humildade, de consciência de quem nós somos e do para que nós fomos chamados pelo Senhor nessa terra. Para manifestar a multiforme sabedoria de Deus, o amor de Deus, através de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele não vem debilitado. Ele vem com todas as suas virtudes. Mas nós não manifestamos. Então, se não manifestamos é porque, ou porque não buscamos de fato, ou porque não estamos aptos para manifestar. Infelizmente, por causa da vanglória, como eu disse. Então nós pensamos que ser o templo do Espírito já é o suficiente, mas esquecemos que quem tem que acender as lâmpadas somos nós. Nós precisamos manter as lâmpadas acesas através do óleo do Espírito. Se o candelabro está em nós, ele tem que queimar. Ele tem que manifestar a luz que dele emana. Como eu disse, se o candelabro estivesse apagado no templo, haveria escuridão dentro do templo. Se o candelabro está aceso dentro de mim, os meus olhos têm que ser lâmpada para o perdido.
ser guiado pelo Espírito do Senhor, ter a sabedoria, o entendimento de Deus, viver no temor do Senhor, no seu espírito de fortaleza, se mover em conhecimento, revelação, é o que manifesta a igreja do Senhor na terra. E isto não está nas paredes, está nas pessoas, está em nós. O Senhor confiou a nós. Até os anjos queriam, mas foi a gente que o Senhor escolheu para isso, para essa manifestação gloriosa. Então, entenda que o candelabro está continuamente dentro do templo, assim como o Espírito está dentro de nós, e o nosso corpo se tornou o templo da sua habitação. Assim é a igreja do Senhor, pessoas cujos corpos são detentores dos 7 Espíritos de Deus. Você tem noção do que você está ouvindo? Você tem noção de que os 7 Espíritos do Altíssimo habitam em você? E a gente continua sendo uma igreja reclamona, uma igreja que tem uma dificuldade enorme. Eu preciso ler de novo os frutos do Espírito, porque se eu for ticar aqui, o que eu estou fazendo ultimamente? Estou sendo mansa, estou tendo paz, estou tendo amor, consigo agir com longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Então é melhor a gente pular essa parte. O Espírito Santo tem sido manifesto dentro do seu interior. Suas lâmpadas estão continuamente acesas em você. A manifestação de suas virtudes no Espírito revela se você é a igreja do Senhor que vive eternamente. A manifestação, se você quiser saber se você é a igreja do Senhor, procure a manifestação do candelabro, dos 7 Espíritos de Deus dentro de você. Você tem frutificado? Você tem exercido algum dom? Não, eu não sei ainda qual é o meu dom. Mas você pediu qual dom? Qual dom que você pediu? Paulo diz, peça os dons. Busque os dons. Qual dom você já buscou? Qual dom você já orou para ter? Senhor, eu queria tanto ter o dom de interpretação de línguas. Queria tanto ter o dom de palavra de conhecimento. Olhar para uma pessoa e falar, olha, Deus está me falando isso. E a pessoa aceitar Cristo no meio da rua por causa disso. Porque você falou com a caixa do supermercado e ela começou a chorar e recebeu a Cristo ali. Porque você viu alguém com algum tipo de enfermidade na rua e você parou e falou, posso orar por você? E aquela pessoa foi curada. Você exerceu o dom de cura e por causa disso ela veio a Cristo. É para isso que servem os dons. E eu profetizo sobre você que é evangelista, os dons, a manifestação do Espírito Santo de Deus, onde você estiver, que os seus olhos se abram, que os seus olhos se abram, que o candelabro queime dentro de você de forma insuportável. Você vai ter que orar por aquela pessoa, você vai ter que falar com aquela pessoa, você vai ter que tocar nela e falar, vem aqui, o Senhor quer falar com você hoje, quer transformar a tua história. O Senhor escreveu a seu respeito, eu quero te contar o que foi. Fica de pé comigo, querido. Eu quero orar com você, eu quero que você peça. Senhor, olha, gente, está aqui no telão. Escolhe um dom. Eu ouso dizer para vocês hoje, no nome de Jesus, escolha um dom. Escolha um dom, porque eu estou aqui para distribuir. Eu quero distribuir um dom para um dom para outro, um dom para outro, porque eu quero trazer as pessoas. Eu quero encher o reino. Eu não estou ouvindo você pedir. Você está em dúvida ainda? Não sabe ainda qual você quer? Peça. Pedi e dar-se-vos-á. O que você quer pedir? Eu estava no posto de gasolina esperando o guincho para o meu carro. Parou um outro carro. A moça chorava. O vidro quebrado. E ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, um cara quebrou o meu vidro e entrou no meu carro e roubou o meu celular. E ela ficou sentada ali no murinho, aguardando o esposo chegar.
E ela ainda chorava e ela falava assim: eu ainda estou ouvindo o barulho do vidro quebrando, a imagem daquele homem dentro do meu carro. E eu cheguei perto dela, eu falei: você acha que vai ficar traumatizada por causa desse evento? Acho. Eu falei: eu posso orar por você, para você não ficar traumatizada? E eu pude abraçá-la e orar com ela. E eu creio, queridos, o motor do meu carro não tinha travado ainda, travou depois. Mas tudo bem, porque ela não vai ficar traumatizada, porque os espíritos malignos foram repreendidos naquele momento. Sabe, quando eu vi que o motor estava travado, eu tomo tanto cuidado com isso, a água toda escorreu, não deu nem tempo de mostrar que estava aquecendo. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei chateada, obviamente, eu até chorei, confesso. Mas hoje, amados, depois daquele sonho, depois de ter visto aquela beleza dourada, isso é tão ínfimo diante do nosso Senhor. Nós temos algo tão sublime, tão poderoso disponível para nós. Comece a pedir agora. Peça o dom que você quiser. O Senhor está me dizendo que vai dar, que vai distribuir agora dons de cura, dons de palavra de conhecimento, espírito de conselho, para você ser um conselheiro sábio, espírito de sabedoria, espírito de temor do Senhor. O Senhor quer distribuir variedade de línguas. Você que ainda não fala em línguas, comece a falar agora. Comece a pedir os dons, abra sua boca. Não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada agora. É hora de orar. Peça, peça, peça. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela. Você que quer ter os seus olhos espirituais abertos, vem aqui na frente que eu quero tocar em você, para que a sua visão espiritual se abra, para ver o mundo do Espírito, o reino de Deus, o reino do Espírito, o reino do Espírito, para ter visões de anjos, de coisas lindas que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Que se abra a sua visão, seus sentidos espirituais sejam consagrados os seus sentidos espirituais, seja consagrado os seus sentidos espirituais diante do Senhor, seja consagrado os seus sentidos espirituais, em nome de Jesus. Você que já foi, amém, em nome de Jesus, seja aberto os seus sentidos espirituais. Eu consagro os seus sentidos espirituais ao senhorio de Cristo. Você receba com propósito. Sentidos espirituais ativados. Sentidos espirituais ativados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus sentidos espirituais sejam ativados. Cura pela rua para ganhar as almas. Em nome de Jesus. Sejam ativados os seus sentidos espirituais. Sejam consagrados ao senhorio de Cristo. Eu consagro ao senhorio de Cristo seus sentidos espirituais, em nome de Jesus. Tem experiências espirituais com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Experiências espirituais, em nome de Jesus Cristo. Vem com peso em nome do Senhor da Jesus. glória. Experiências espirituais, sonhos, visões, em nome de Jesus. Sonhos, visões, a contemplação do Espírito Santo, dos dons do Espírito, dons de discernimento, de sabedoria. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, já foi autorizada revela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela. Em nome de Jesus, o peso da em nome de Jesus. glória. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai.